Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Sejam todos muito bem-vindos ao mistério da redenção, que São Padre Pio, que nós celebramos na última terça-feira, interceda por você. Vamos hoje mergulhar nesse sábado, dia 27, na Palavra de Deus. O Evangelho é São Lucas capítulo 9, de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É verdade que antes de Pentecostes, antes daquele momento tão importante na vida da igreja, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os apóstolos, antes da igreja receber o Espírito Santo, nós não conseguíamos compreender o mistério da paixão de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: prestai atenção, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não conseguiam compreender isso. Mas por que os discípulos não compreendiam? Porque a visão que os discípulos tinham de Jesus era de um reino mundano, de um reino humano, de um reino triunfalista, de um reino político, libertador e por aí vai. E esse não era o reino de Deus. O reino de Deus era a cruz. O reino de Deus era a ressurreição. O reino de Deus, ele passava pela morte, pela ressurreição de Cristo, quando ele se entregaria no madeiro da cruz para nos redimir e nos salvar. Só que os discípulos não conseguiam compreender. Mas por quê? Porque ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo. Jesus tinha dito: eu vou, mas eu vou lhes dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos faz compreender, é aquele que nos dá o entendimento, é aquele que nos dá a capacidade de absorver verdadeiramente as palavras. Por que a igreja, ela nos dá a palavra certa, nos dá o conhecimento correto da Bíblia e das coisas de Deus, das coisas do céu? É porque a Igreja Católica tem o Espírito Santo. Nós não agimos apenas com as nossas forças humanas, nós não agimos apenas de acordo com aquilo que é do nosso conhecimento humano, da nossa técnica humana, da nossa sabedoria humana. Muito pelo contrário, nós agimos segundo o Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos orienta e que nos conduz. É por isso que a gente tem que pedir o Espírito Santo para podermos entender a paixão do Senhor. Senão para você também será escândalo, para você também será algo assim que você não entende, que você não conhece, que você não sabe. Nós precisamos mais do que nunca conhecer o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e isso só nos é possível se nós somos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus agindo no nosso interior e na nossa mente e nos dando a possibilidade de entender os mistérios do reino dos céus. Peça ao Espírito Santo e você poderá compreender aquilo que ainda está escondido e que talvez você ainda não tenha o conhecimento necessário. Te desejo um bom fim de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.